Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Happycast, o podcast feito para mulheres que querem crescer, se desenvolver com verdade, com propósito. Eu sou Maria Albuquerque, empresária, mãe, casada e há 20 anos que eu estou nesse segmento de empreendedorismo. Hoje eu atuo como mentora de vendas e liderança para mulheres também. Sou autora best-seller do livro Venda com a Ciência da Felicidade. Eu trouxe a ciência da felicidade, as ferramentas, a estratégia dela para dentro das nossas vendas. E hoje eu tenho a satisfação de ter uma convidada que também é minha aluna da minha mentoria Happy Club, Samara Oliveira. Eu preparei uma apresentação para você conhecer um pouquinho da história dela. Samara é advogada por formação, empresária no setor óptico, trabalha nas óticas Veja, empresa familiar com mais de 20 anos de mercado. Também é fundadora da Dito Eyewear, sua própria marca de óculos. A gente vai falar muito sobre isso aqui. São óculos artesanais feitos no Rio de Janeiro. Samara, que alegria te receber aqui no podcast. Olha, eu que me sinto aqui super prestigiada de estar aqui nesse ambiente e ainda mais sendo mentorada por você, então é um privilégio muito grande. Eu agradeço o convite. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres empreendedoras que estão aí, talvez trabalhando também como junto com a sua família, mas eu quero começar sabendo esse iniciozinho. Você fez sua formação em direito, né, advogada, e de repente decidiu empreender com a família, entrar para o ramo. Como é que foi isso? Como é que isso surgiu para você? Então, eu acho que tem mais de como eu fui parar no direito, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? A minha família, ela veio de uma origem muito humilde e aí sempre foi um grande sonho do meu pai a gente fazer uma boa faculdade. E na minha época só existiam 3 boas faculdades. 3 possibilidades. Medicina, engenharia e direito. E aí chegou na época do vestibular, eu fui por eliminação, né? Medicina, pavor de sangue, então não era comigo. Engenharia falava de cálculo, via arrepios, né? E direito eu pensei, bem, eu gosto de ler, pode ser que dê certo. Mas assim, eu sempre amei moda e eu não tinha coragem de decepcionar meu pai, de não fazer uma faculdade que fosse trazer orgulho para ele, né? E talvez uma coisa mais tradicional, né, Tradicional, exato. Porque a minha família, como eu falei, né, ela veio de um histórico muito humilde e quem não queria ter um advogado na família, né? Né, isso não traria um orgulho. Uma satisfação Exato. Maior, né? E aí eu entrei, né, pro direito. Durante a faculdade, eu já trabalhava na empresa da família. E um OBS, né? Meu pai, ele nunca incentivou que eu e minha irmã entrasse na empresa. Por quê? Como ele veio de uma origem humilde, eu acho que no comércio vinha muito de altos e baixos, trazia uma coisa de não ter tanta segurança, então ele queria que a gente escolhesse uma carreira que trouxesse segurança, que a gente sabe que não existe. Estabilidade que não existe, exato. né? E aí a gente foi por esse caminho e eu me sinto muito privilegiada, porque a gente teve acesso a coisas que eles jamais tiveram. Meu pai e minha mãe sempre investiram muito na educação. A gente estudou em bons colégios, cursos bons. Enfim, a gente teve acesso a coisas realmente muito boas e, como eu acho que eu falei, né? Eu sempre tive esse perfil mais filho obediente. Então, eu tinha aquela coisa que eu precisava dar orgulho para os meus pais, né? E com certeza, Samara, quem está nos ouvindo está se conectando, porque quem não passou por isso, de repente, de ver o sonho. Eu sei que para o meu pai, para minha mãe, o sonho era que eu seguisse essa carreira. A gente é tão novinho quanto decide, que pode até fazer mães refletirem nesse impacto, nessa direção. Eu entrei com 17 anos na faculdade, então assim, você decidiu o que você vai fazer para sempre, é muito novo, né? Mas assim, eu não me arrependo de ter entrado no direito, eu acho que foi uma coisa muito boa para mim também, eu acho que eu me conheci muito ali dentro. E aí, durante a faculdade, eu estava trabalhando na empresa da família, mas quando eu passei na OAB, terminei a faculdade, veio o tal momento, e agora?
Para onde eu vou? É o racha, entendeu? Porque até então eu sabia que meu pai não queria que eu fosse para a empresa, mas ao mesmo tempo eu não me via no direito, né? E aí eu não estava em nenhum escritório na época e meu pai me fez o convite de trabalhar na empresa enquanto eu estava naquele momento de decide o que vai fazer, se vai entrar em escritório, vai começar a advogar sozinha. E aí eu entrei na empresa da família e foi muito legal porque eu recebi o convite de entrar, de vir para a empresa. E aí quando eu recebi esse convite, calhou de ser um momento que a empresa foi fundada pelo meu pai e pelos meus tios, dois tios homens, né? E aí foi um momento diferente da empresa, que era uma nova gestão, meu pai estava vindo administrar mais sozinho, né, as empresas. E aí eu entrei nesse momento e eu entrei como uma menina jovem e que meu pai começou a me pedir muita opinião, sabe? Então ele queria a minha opinião na hora da compra, porque eu era mulher, então eu tinha um olhar feminino na hora da compra. Com certeza, uma outra visão. Exato, eu sempre adorei moda, então eu consumia muito, na minha época era blog de moda, tá, gente? Já revela algumas coisas. Mas era blog de moda. Apesar dessa carinha novinha. Gente, mas eu sou da época do blog. E aí ele queria minha opinião para compras. Eu vim para somar com o digital da empresa também. E aí foi muito legal porque a gente conseguiu construir algumas coisas que não existiam, que vieram somando na empresa. Então, foi muito bacana, porque a gente foi construindo algumas coisas, e aí passou um ano desse período, né, que estava muito legal e tal, e aí meu pai veio me perguntar, e aí, minha filha, desistiu do direito? Porque eu estava ali quieta na minha, E aí eu falei, pai, eu me encontrei aqui dentro. E foi muito legal porque eu tive a aprovação dele de que realmente você está somando aqui, eu te quero aqui, eu preciso de você aqui. E para mim foi muito libertador fazer uma escolha segura do que eu queria e que eu de fato estava tendo um propósito, porque a empresa ela já era da minha família e eu estava podendo construir algo com meu pai em vida, que eu acho que isso é um privilégio, sabe? De você poder aprender com uma outra... Conviver mais, né, Samara? É uma convivência que sai do pessoal, vai pro profissional, né? Eu vejo muitas coisas positivas que eu acho que tem um lado positivo e negativo. A gente vai falar disso, exatamente. Mas eu pude enxergar um propósito nessa transição que me deu mais segurança, sabe? Isso é uma coisa interessante que eu queria até te perguntar. Se essa decisão, ainda levando em consideração que não foi incentivada no primeiro momento pelo seu pai, pela sua mãe, não era uma coisa, vem minha filha, não, é minha filha, muito pelo contrário, busca uma profissão segura, com estabilidade. Se essa decisão foi leve, se teve conflito, se você mesmo viveu essa dúvida dentro de você, e para quem está nos ouvindo, como é que é isso? Como é que foi essa virada? E até essa expectativa, muitas vezes a gente vem com uma expectativa, realidade, né? Como é que foi isso para você? Olha, primeiro veio a parte difícil, que era agradar pai e mãe, né? Que aí não para aí, tem a família toda envolvida, todo mundo envolvido. Então, assim, a minha família, ela é do comércio, meu avô trabalhou em ótica, tios trabalharam em ótica, primos, então assim, muita gente tinha expectativa de não vem para ótica, não vem para o comércio, porque realmente o direito era mais bonito, né? Acho que era mais glamuroso do que você trabalhar no comércio. E aí eu lembro que a minha maior insegurança era como contar para as pessoas dessa decisão, porque também tinha a expectativa, né? E aí, quando você vai advogar? Quando é que... Né? Era a família brincando, vou te dar meus processos, hein? Então, eu fiquei muito assim, como que eu vou contar pra família? Sem querer frustrar ninguém, mas sendo uma decisão sua, né, Samara? E assim, acho que eu não sei se tem a coisa da idade, que a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar, mas eu tinha muito essa coisa de como que eu vou justificar que eu fiz, né, que meus pais... Porque, na verdade, tudo era muito, o que os pais estão achando disso?
entendeu? Pô, eles fizeram um investimento de 5 anos em você e tal, e você agora vai trabalhar na ótica? Que, então na não verdade, precisava nem ter feito nada. Porque, na verdade, ali pro meu pai, pra minha mãe, pra mim, né, já estava muito claro que existia um propósito de eu estar ali, mas a galera que estava do lado de fora não sabia disso. Para essa galera, era um sinal de derrota, de tipo, desistiu, tá retrocedendo, é insegura. Enfim, na minha cabeça, eu tinha isso, que na verdade, né, eu criei esse. Eu acho que a gente cria muita coisa na nossa cabeça. Sim. E a gente que impede a gente de avançar. Então, eu criei muitos monstros e depois que eu fui me permitindo, eu fui vendo que a família apoiou. A família achou bacana ter a filha trabalhando, ter um olhar feminino. Um olhar novo e feminino. Exato. Essa transição da empresa, o quanto foi positivo eu chegar nesse momento. E aí, depois eu percebi que era muito mais sobre mim do que sobre os outros, sabe? E isso é muito real, Samara. Como eu vejo isso, né? Mentorando mulheres, acompanhando esse desenvolvimento. Como muitas vezes os monstros estão na nossa... A gente tem uma mente sabotadora e que ela... Vozes sabotadoras que falam com a gente. Não, mas olha o que os outros estão pensando. Estão te julgando. De repente a pessoa nem tá falando assim, poxa, que legal, que bom. E eu acredito numa máxima, Samara, que nós somos quem nós somos de acordo com tudo que a gente viveu. Isso nos forjou. Se você fez direito, eu tenho certeza que essa formação, de alguma forma, te cabe hoje, te ajuda para algumas decisões, ou não é? Claro. E eu acho que a gente precisa muito respeitar esse nosso momento de... Aqui isso foi um processo, sabe? Pra gente chegar até onde a gente está hoje. Então, nada foi em vão. Foi o que você falou. Acho que olhar para o passado, que eu vivi, o que eu aprendi, as experiências que eu tive, como elas foram agregadoras e necessárias para eu estar aqui hoje, mais decidida, mais segura também, que eu acho que... E atravessando esses altos e baixos, porque talvez essa preocupação dos seus pais e tudo isso que você ouvia é real. O comércio é instável, o comércio tem momentos que você fala, não é possível, imagina uma pandemia, você com óticas, com tudo. Então, assim, realmente existe uma preocupação verdadeira, que é entendida, só que é isso que você falou, quando a gente está falando de propósito, de amor, de trabalhar com o que ama, e aí eu quero até aproveitar e fazer uma pergunta, quais os aprendizados quando você assume o papel numa empresa familiar que já existe, antes de você, né, a empresa tem 20 anos, você tem alguns aprendizados positivos e negativos. Claro, você está entrando numa coisa, no trem andando, já está andando. O que você dividiria para quem, de repente, está nessa indecisão, nesse momento? Será que eu trabalho com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu marido? Eu trabalho com meu marido há 23 anos e adoro, mas eu ouço isso. Maria, Deus me livre de trabalhar com o marido. Eu não vivo essa realidade, eu vivo uma realidade boa, com altos e baixos, entendendo os pontos positivos e negativos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho isso. Olha, trabalhar com família, você já sabe, né, que família, marido, pai, mãe, irmão, enfim, é família, né? Então, acho que esse trabalho tem alguns pontos sensíveis. Eu acho que nem todo mundo consegue trabalhar em família porque não sabe separar as coisas. E aí, eu acho que foi um lado que eu considero uma conquista minha e do meu pai, é que a gente sempre respeitou muito os nossos papéis. Então, assim, eu acho que até o meu perfil de filha mais obediente ajudou Com certeza. Para esse processo, porque você não ia para o confronto, né? Eu sempre tive muita humildade de saber que aqui ele sabe muito mais do que eu, né? Então, aqui é meu lugar que eu preciso aprender. Só que em contrapartida, que eu acho que são dois lados, na verdade, né? Quem está chegando e quem já está. Quem já está também precisa incentivar quem está chegando a encontrar o papel dele dentro da empresa. Então, assim, não adianta quem já está dentro da empresa diminuir, falar você não sabe de nada, não... E ficar sempre com esse discurso, Samara, eu tenho 20 anos acima de você. Você não sabe de nada. Não sabe de nada. Isso aí só te tira até essa coragem de ousar, né? Exato. Então, eu sempre recebi muito apoio
E incentivo do meu pai, que eu acho que não é sempre... No meu ramo, é extremamente familiar. No segmento de ótica, é muito normal família trabalhar junta. E assim, eu vejo a minha experiência, a experiência de outras pessoas que, às vezes, é o pai que não aceita bem a opinião do filho, ou é o filho que diminui, acha que ele tá ultrapassado, ele não sabe de nada, não respeita a Tem os dois história. lados. Então, por isso que eu acho que não é algo que é construído sozinho. Então, para quem vai entrar numa empresa familiar, quem está fazendo convite para aquela pessoa entrar na empresa e quem está entrando, os dois lados precisam ter humildade e respeito. Que eu acho que isso faz a soma dali fazer dar certo. E isso é uma coisa muito interessante, porque qual é o perigo? Existe muita intimidade. E minha irmã fala para mim, a gente brinca muito, ela fala assim, irmã, intimidade é uma droga. Cuidado que pode curar ou pode matar. Porque isso, você tem uma intimidade em excesso que muitas vezes ultrapassa. Se você fosse meu líder direto, você falaria assim comigo? Uhum. Se você fosse meu subordinado, será que eu falaria assim com você? Da gente se colocar nesse papel de, peraí, até onde eu estou extrapolando por intimidade ou não? E aí eu trago também, eu tenho o meu livro, eu trago o método RAP, né, que são os 4 pilares da ciência da felicidade que eu trouxe para dentro, resiliência, escutativa, paixão, inteligência emocional e social, e você precisa, nesse momento, realmente desenvolver a sua inteligência emocional para saber como é que você reage a alguma coisa que, de repente, seu pai ultrapassou um pouquinho o limite, ou você ultrapassou, mas que, caramba, aprendizado, você vem aprendendo, né, Samara? Eu acho que essa construção que você trouxe hoje, se eu te perguntar, você está perfeita? Está tudo andando? Não é verdade? É uma construção para o resto da vida, né? E eu acho que a gente vai aprendendo muito durante essa trajetória até aonde você pode ir, até onde você tem que preservar também, que eu acho que é necessário você preservar a relação família da profissional. Eu adoro aquela frase, nenhum sucesso financeiro vale a pena se você tiver um prejuízo ou um fracasso no relacionamento, na família. É um pouco Exato. isso, né? Então, assim, eu vim de um exemplo de família que já trabalhava junto, sabe? Então, é o tio que arrumou um emprego pro sobrinho, é o tio que botou a esposa, a cunhada. Então, na minha família, eu vi isso dando certo e tinha uma responsabilidade grande de manter essa boa relação, porque a gente sempre também aprendeu, olha, aqui agora não tá mais dando certo, então a gente se afasta antes de ter um problema maior ou de levar isso pro pessoal, porque a gente é ser humano. Então Exato. É natural que às vezes as coisas podem se confundir ali, sabe? Mas eu acho que isso precisa estar muito... na verdade, isso precisa ser praticado, ser intencional. Isso aqui eu não vou levar para a empresa. Porque falar é fácil, né? Na hora do dia a dia, de você chegar num domingo e querer, cara, eu quero falar com meu pai sobre... Cara, domingo, acho que não vale a pena, né? Exato. E eu acho que para a empresa não é seguro ter essa relação confusa, sabe? Então, sim, os funcionários, eles percebem a falta de união, a falta de respeito. Então, fica nítido para a tua equipe, e quando você vê a liderança, né, que é a família ali desunida, se desrespeitando, isso vira uma arma contra você, cria um ambiente instável. Então, enfim, não tem como dar certo uma relação dessa forma, mas eu acho que tem que ser intencional. Como é que surgiu a Óticas Veja? Eu queria que você falou um pouquinho de tio, de pai. Queria que você trouxesse um pouquinho para quem está conhecendo aqui a gente, né, conhecendo a Óticas Veja. Como é que surgiu essa ideia? Olha, Óticas Veja tem uma história bem assim por trás, né? Porque, como eu falei, a família toda foi envolvida com ótica e a família era humilde. E uma característica assim que eu percebi da minha família foi que um foi melhorando de vida, ajudava o outro. Então, a gente teve um tio que trabalhou com ótica, né? O tio é tia-avô, ele. E aí, ele começou a trabalhar com ótica. Nossa, preciso explicar mais ainda uma questão. A minha família, meu pai e minha mãe, eles são primos de segundo grau. É família dentro da família. É família dentro da família, porque aí precisa contextualizar a coisa para entender. Então, meus pais são primos de segundo grau, eles conviveram, assim, próximos. E aí, esse tio-avô, né,
da parte da minha mãe, ele começou a trabalhar em ótica. E meu pai, a família do meu pai, passou muita necessidade. Meu avô, ele era motorista de ônibus, minha avó vendia roupa em feira e tal. E aí tinha 3 filhos que trabalharam desde cedo. Meu pai começou a trabalhar com 13 anos de faxineiro do prédio. E aí esse tio chamou meu tio mais velho para trabalhar na ótica como office boy. E aí meu tio entrou como office boy, aí de office boy ele virou vendedor. E aí meu tio, bem, posso chamar um outro irmão para entrar aqui como office boy? E aí chamou meu pai. E aí foi assim, então eles foram melhorando, foi virando vendedor. Meu pai, ele entrou como office boy, virou vendedor, de vendedor ele virou gerente, de gerente supervisor, e aí ele abriu a própria loja dele com os meus tios. E aí isso foi muito legal porque foi uma forma que a gente viu que a nossa família, ela mudou muito, assim, de realidade, porque eles viviam coisas bem difíceis mesmo, mas meu pai, ele sempre falou muito isso, né, que ele sempre se propôs a dar o melhor dele aonde ele passou. Então, ele tem muito orgulho de falar que ele sempre pediu as contas dos empregos que... Deixando a porta aberta, deixando né? a porta aberta, porque ele sempre teve esse compromisso com ele. E aí ele abriu a própria loja com os meus tios, e aí, enfim, veio disso tudo. Minha mãe e meu pai começaram a namorar no curso de ótica, então eu fui gerada na ótica, não tive como fugir. Isso é interessante, né? Conheço seu pai, um beijo para ele, Sandoval, e eu percebo esse carinho com o negócio, e eu acho que isso vai, esse teu orgulho de contar a história. Poxa, eu sei que meu pai, ele teve uma infância muito diferente da minha, e eu quero honrar isso. Eu percebo muito isso, Samara, em você, e eu acho muito lindo. E eu queria trazer um pouquinho para esse mercado, que é um mercado super competitivo, né? O que você hoje traria de diferencial da Óticas Veja? Para quem não conhece, até passa os endereços, já fala onde é que está, para poder a gente entender o que vocês nesses 20 anos aprenderam e colocaram em prática para que a Óticas Veja tenha o seu diferencial. Olha, eu acredito, assim, fortemente que o nosso diferencial é atendimento ao cliente. Hoje nós somos 5 lojas e a gente se considera uma empresa pequena, a gente está sempre dentro das lojas e a gente prioriza muito o atendimento humanizado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho de ter, porque às vezes eu converso assim no nosso segmento, isso às vezes parece uma fraqueza, né, de você estar muito ali presente dentro da loja. Mas é uma coisa que a gente prioriza muito porque a gente entende que o nosso cliente, não é o que o cliente sempre tenha razão, mas ele merece ter um atendimento individualizado. Então, isso é uma coisa que traz muito orgulho pra gente, porque a gente faz questão de que a loja, né, a empresa, ela forneça um atendimento individualizado. E a gente sempre fala que o diferencial, em meio a tantas concorrências, né, vai ser sempre atendimento. É sempre o fator humano, né, Samara? E você falando isso, vem muito à minha cabeça o teu pai, o teu atendimento. Conheci vocês num evento, a forma que vocês falam, a forma... Eu digo até a energia, a troca de energia é diferente. O amor que vocês têm pelo negócio, isso transparece. Eu acredito muito nisso, Samara, que o diferencial hoje a gente fica achando que pode ser... É óbvio que a gente vai falar da Dito... É óbvio que as armações, a qualidade, tudo isso está num pacote, mas eu acho que acaba que isso pode ser copiado. Isso agora, o atendimento, aquele amor que você coloca, não é verdade? A gente sempre fala isso, né, dentro da loja, né? O que vai diferenciar não vai ser um óculos, não vai ser, claro, é necessário ter uma loja bonita, ter bons produtos, mas no final das contas é a relação cliente, vendedor, empresa, é como que a gente vai fazer aquele pós-venda, como que a gente vai solucionar o problema do cliente, porque eu acho que é isso, a gente está ali para solucionar uma necessidade do cliente e ter um olhar atento, porque tem crescido muito, né, o nosso segmento, tem vindo megas empresas, muitas franquias, e aí cada um tem uma estratégia e eu acho que a nossa tem sido e continua e vai continuar sendo sempre atendimento, priorizando muito esse lado humano. Eu lembro, vou dividir aqui um segredinho que eu vou dividir com vocês. Eu estava um dia
num local com uma amiga e ela comentou, e a filha dela brincando quebrou o óculos, não sei se você vai lembrar disso. Lembro. E ela quebrou, ela falou, Maria, não acredito que quebrou o óculos. Era um sábado. Eu falei, não tem problema. Quem tem amigos tem tudo. Eu falei, eu tenho uma pessoa que é maravilhosa, Samara, mandei pra você, pedindo, sem graça, era sábado, né, Samara? Será que tem como, né? Não sei se segunda ela pode partiu a haste, né? Aí você, Maria, me respondeu no meu. Eu falei, ela tá respondendo. Fala pra ela ir acho que era em Botafogo. Isso. Onde é que são os endereços das lojas? A gente tem 2 lojas em Botafogo, na Voluntários da Pátria, 445, na 212, em Ipanema, na Visconde de Pirajá, 525, e Niterói, Caraí, Gavião Peixoto e Ator Paulo Gustavo. Maravilhoso. E ela foi na de Botafogo. Isso. E ela falou, Maria, que atendimento, porque vocês não era alguma coisa que não dava pra fazer na hora, senão vocês teriam feito. Mandou fazer, eu acho que isso tudo marca, Samara. Sim. Depois ela veio me agradecer. Ai, Maria, muito obrigada, você me socorreu, resolveu. Eu não fiz nada, eu simplesmente fiz uma ligação entre vocês duas. Falando um pouquinho de não ficar apenas no legado, você tem uma história interessante, porque você não só quis entrar na área, né, dar seguimento no legado, mas também você teve uma criação. Quero que você fale um pouquinho desse seu filho que você gerou. Ainda não tem filhos, mas já gerou um. Eu tenho um filho especial, que é a Dito. Bem, a Dito, ela nasceu, não foi uma procura, mas eu acho que ela veio para mim e veio, acho que até como um carinho de Deus por mim, porque eu sempre quis muito trabalhar com moda e eu já estava realizada dentro da empresa de poder fazer a compra lá dos óculos, mas a Dito, ela veio com essa possibilidade de ter a minha assinatura na loja, né? E a gente veio num momento que ainda não tinha tantos óculos autorais, artesanais. E aí foi muito bacana porque eu sempre tive uma essência de gostar de coisas diferentes. Acho que não sei se dá pra perceber que eu gosto de óculos diferentes. Sempre, depois você entra no Instagram e vê cada dia com óculos e tem um detalhezinho a mais que ela vai contar desses óculos. Gente, então assim, eu sempre sonhei em usar óculos, mas eu não tenho grau. Tá? É um charme. Eu sou feia. Na verdade, faz parte do meu posicionamento. Exato. Então, assim, eu sempre quis usar óculos, né? Durante a faculdade achei que, né, ia vir, eu vou ler muito, então com certeza eu vou precisar usar óculos, mas não tinha um oftalmo que me dava um grauzinho. E aí quando eu fui trabalhar na empresa, eu falei, bem, a minha deixa, eu vou usar óculos, a gente só vende o que a gente usa, né? Eu sempre acreditei muito nisso, então acho que foi minha deixa principal. E aí isso já é mais do que comprovado que é importante a gente usar o produto, vestir a camisa da tua empresa, né? Da tua marca. Eu acho que isso faz todo sentido. Admirar, eu digo que você pode até não usar. Por exemplo, você vende um carro de alto luxo, uma coisa de que você não tem acesso, mas você admira, você tem um amor por aquilo dali que é real, porque você vendeu o que você não gosta, o que você não acredita. É mais difícil. Eu acho que é natural quando você faz algo, vende algo que faz sentido pra você. Que é genuíno, né? Então, a Dito, ela foi muito assim pra mim, porque ela tem muito sentido, porque eu sempre quis criar algo, né? Então, quando eu tive essa possibilidade, eu já sabia que tinha que ser algo diferente, na contramão das marcas, porque dentro das óticas Veja eu trabalho com outras marcas, com grifes, então não fazia sentido eu fazer mais do mesmo, né? E aí que começou a ideia dos óculos coloridos, dos óculos ousados, ter esse DNA de óculos marcante, que foi uma realização e foi algo que faz sentido na minha trajetória, de quem eu sou. A Dito é 100% do que eu acredito e que eu sou. Né? E é interessante, Samara, porque você cada dia está com um óculos mais lindo que o outro. Eu fico encantada com a criatividade e a variedade. Ao mesmo tempo, tem um autoral aí, eu olho, eu vejo mulheres, às vezes, na nossa própria turma do Rap Club, que está com óculos, é Dito. Isso. É da Samara. Porque tem um DNA aí por trás. E isso foi, quando a gente fala dessa criação, né? Foi um sonho ou você viu essa possibilidade no mercado? Como é que foi isso? Você juntou as duas coisas? Acho que foram as duas coisas, né? A gente viu essa possibilidade no mercado.
já tinha muito dentro em mente, né, que eu não queria fazer mais do mesmo. E aí a gente começou a traçar quem seria o nosso público, né? Eu tenho um óculos feminino, masculino, mas o nosso alvo principal são mulheres de 40 a mais, né? Porque como a pegada dos nossos óculos são bem diferentes, mais marcantes, geralmente a mulher 40 a mais, ela é mais decidida, mais segura de si, e aí ela busca, né, algo diferente, ela quer... Algo que te represente, né? A Exato. gente quer ser representado. E aí, de repente, é um Exato. óculos que tem personalidade. Exato, e não tinha isso, sabe? Então a gente começou a usar essa estratégia, né, de ir na contramão, porque assim, fazer o que todo mundo faz gente, é atraente, né? Você isso. querer fazer o que vende. Buscar o caminho mais fácil, né? É muito mais confortável, mas assim, era um tiro. Então, assim, ou vai ou racha também, né? Porque a gente fazer uma coleção, fazer um investimento, porque meu óculos, ele é feito artesanal, sabe? Então, matéria-prima importada, acetato importado. Então, é um investimento alto que podia dar muito certo e muito errado. Então, não teve uma pesquisa de vou ver se vai aceitar. Não, a gente foi na cara, na coragem, vamos botar na loja, vamos vender. E aí foi indo e foi desafiador. É isso que eu queria te perguntar, porque ter uma marca autoral exige coragem, né? Ainda mais hoje, para você empreender no Brasil, exige uma coragem. Maluco, Só né? maluco, somos todos malucos, é isso. Então, quando eu falo dessa coragem, qual foi o maior medo que surgiu nessa sua decisão, junto com a sua família, lógico, lá, mas qual foi o maior medo que você hoje olhando falou, isso foi o que a gente parou para, de repente, quem está nos assistindo está nesse momento, mas e isso? Ela não sentiu esse medo? Olha, tive muito medo porque, assim, por mais que eu sabia muito o que eu queria, eu gosto, amo óculos ousados, diferentes, mas uma coisa é você fazer o que você gosta e saber se será que as outras pessoas Perfeito. vão abraçar aquilo ali. E quando a gente fez a primeira coleção, eu apresentei primeiro para quem? Para os meus vendedores que iam vender. E aí que veio o balde de água fria, porque a galera olhou, isso aqui é muito colorido, isso aqui não vai vender. Olharam os preços, porque, nossa, esse preço aqui, a pessoa vai querer comprar um produto de marca. Por que vai querer comprar um produto de marca própria? E aí, assim, veio uma insegurança muito grande, porque eu falei, cara, eles não compraram a ideia e como é que vão vender algo que eles não acreditam? E assim, eu não tinha condição de vender eu sozinha todos os óculos, né? Então, Exato. assim, não tinha essa possibilidade. E só que eu e meu pai, a gente sempre esteve muito presente nas lojas. A gente sempre faz atendimento, a gente tá no balcão. E aí eu falei, bem, agora já tá feito, é botar para vender, eles querendo ou não, a gente tentando fazer um discurso bonito, isso aqui vai ser o diferencial e tudo mais, mas não é muito bem assim que funciona, às vezes com a equipe. Porque o vendedor cá entre nós queremos, eu falo por mim, a gente quer o caminho mais fácil. Exato. E às vezes uma mudança, uma coisa diferente assusta. Eu acho que é até um susto. Exato. Então, assim, foi desconfortável essa situação, porque ainda mais assim, menina nova, insegura, então com uma galera com uma experiência muito maior do que eu, né? Então, com eu certeza fiquei assim, será que eu tô errada realmente? Porque eles conhecem muito mais. Exato. De você mercado. Tinha vendedores de anos, né? Exato, assim, até que ponto meu pai tá, tipo, me apoiando só porque eu sou filha dele e a galera ali olhou e falou, horrível isso aqui, sei lá, né? Trouxe uma realidade. Exato, se toca, isso não vai vender. Então, assim, veio uma insegurança grande e o medo de, tipo, a gente fez um investimento, será que isso aí vai ser um prejuízo? E aí, assim, a gente começou a usar os óculos dentro da loja. E isso foi um diferencial muito grande, porque os clientes começaram a querer os óculos que a gente estava usando. Com certeza. Porque tá ali, você vê. Exato. E aí, assim, isso foi muito bom, porque a gente conseguiu validar para os meus vendedores, isso aqui vende. Existe sim um mercado para pessoas que querem algo diferente e eles viram a Dito como uma estratégia forte de diferencial do mercado. Então, diferencial da própria Óticas Veja. Dentro da empresa, exato. Então, assim, foi muito legal, né? Porque depois disso ter, né, gerado uma revolução dentro da empresa, deles aceitarem, de vestirem a camisa, né? A gente colocou uma política dentro da empresa na época que a gente começou a dar óculos de 6 meses, incentivando eles mudarem os óculos. Por quê? A gente percebeu que o cliente, ele olha quem está fazendo atendimento. Então, eles eram formadores de opinião. A gente sempre, né, com certeza, exigiu que usasse óculos, mas a gente não fazia esse
fluxo tão rápido, Incentivo, né? tão rápido de 6 meses. Então, a gente começou a incentivar a equipe de 6 meses a trocarem os óculos, porque realmente eles tinham que formar opinião. Então, foi muito legal, porque eles viram essa importância, e aí depois, né, foi muito maneiro, porque eles queriam comprar os óculos também. Então, eu achei isso muito legal. Assim. Depois que passa, você tem uma sensação de que foi fácil. Quem está ouvindo aí, presta atenção no que a Samara falou. Você tem uma ideia, para você a ideia é maravilhosa, mas de repente quando você expõe, o mercado não está preparado. Se fosse esperar, eu sempre gosto desse exemplo, se fossem esperar o lançamento de algum produto, a aprovação do mercado primeiro, você não lança, que você fica com medo. Uhum. Você tem que ter coragem de defender. E aí eu trago até para o pilar da paixão, do meu método, né? Quando você tem paixão, quando você realmente acredita, você acaba contagiando a todos ao seu redor, e eu acho que foi um pouco nesse caminho que você foi fazendo, né? Eu acho que foi necessário isso de criar esse ambiente que a equipe acreditasse, né, no produto. Não é pela imposição, né? Não é, assim, eu acho que não funciona isso, acho que isso serve até para tudo que a gente for se propor a fazer. Acho que a relação empresa e equipe também tem muito a questão do filho, né, e o pai, né, você tem que explicar o porquê não, você tem que fazer com que o teu filho entenda por que é importante seguir por aquele caminho, ninguém quer receber nada a ordem goela sem abaixo, explicação. exato, entendeu? Então, acho que você precisa, sim, provar para tua equipe que aquilo ali é bom, que aquilo ali vai fazer sentido, aquilo ali vai ser um diferencial para tua empresa, acho que isso é E até explicar que o produto, ele deixa de ser um mero commodity, um óculos. Não, ele é uma forma de expressão. Uhum. Quem escolhe um óculos da Dito está querendo se posicionar diferente, expressar diferente, trazer um pouco de criatividade para o seu dia a dia. Você está sempre, às vezes, com uma roupa, uma cor lisa, mas o óculos é a atração do teu visual. Isso você acaba também contagiando, né, Samara? Alguns vendedores que às vezes estavam muito... Não, eu gosto daquele óculos que não aparece. Por que não um óculos que apareça, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, acho que eu acho que eles viram muito isso da importância de se destacar, né? Eu acho que dentro de tudo que todo mundo está sempre fazendo, a gente precisa enxergar além, né? Então, até um simples óculos que todo mundo sempre precisou, né? Ele pode se tornar, assim, diferente. Ele não é só para solucionar uma necessidade uma dor. Exato, ele é também uma comunicação de estilo, de personalidade, de posicionamento. Recentemente, um amigo meu, ele me procurou, ele falou, cara, meu sogro é médico, ele é super inteligente, ele é super renomado na área dele, mas ele usa um óculos horroroso. Denigre a imagem dele. Ele foi, me ligou, ele assim, cara, eu preciso presentear ele com óculos que realce a competência dele. Olha isso. Que expresse, né? É bem a ele questão falou assim, olha, ele é tão inteligente, mas assim, quando ele puxa aquele óculos, ele falou, putz. Só falta ter uma fita durex segurando a haste. Então, assim, eu achei isso tão fantástico, a percepção. Porque uma coisa é eu perceber isso, né? Eu sei É igual disso. o dentista, fica sempre olhando para os dentes. Você hoje já tem esse olhar treinado, né? Exato, mas agora... Uma pessoa, assim, um amigo, ele me procurar, falou, cara, não tá legal a imagem do meu sogro de uma pessoa profissional, competente, com óculos, que tá errado, sabe? Então, achei isso muito legal. Que legal. Falando de aprendizado, você trouxe aí muita coisa que você desenvolveu. A própria coragem você teve que desenvolver para poder fazer um lançamento. O que você tem de erro, de dificuldade, alguma coisa que você viveu e que acabou virando uma chave para você? Hoje você olha para trás e fala, ainda bem que eu aprendi, que eu vivi isso. Na hora que a gente está vivendo, a gente não gosta, mas depois a gente pode ressignificar aquilo, levar aquilo como um aprendizado. O que você teria? Olha, acho que erros e dificuldades tem várias, assim, né? Tive ontem, por exemplo. Várias, assim. Mas eu acho que uma das coisas, assim, que mais me marcaram durante esse período, né, empreendendo, eu acho que foi a pandemia, sabe? A gente estava até conversando aqui sobre isso, sobre pandemia. Eu acho que foi ruim para todo mundo, né? Assim, sim, atingiu todo mundo. E foi muito difícil pra gente, porque a gente tinha acabado de abrir a 5ª loja. E
E, assim, foi algo que pegou todo mundo desprevenido, a gente não tinha um plano de ação, a gente estava improvisando tudo. Tava muito no físico, né? Tava muito no físico, o meu é muito físico, né? A gente pode vender armação à distância, mas e a lente, né? Como que, né? Enfim, a gente não se preparou para aquilo ali, então acho que foi um momento que eu presenciei junto com meu pai, a gente viveu, de ter que fazer escolhas difíceis no fogo, sabe? No fogo. Saber o que você prioriza, o que você salva, o que você sacrifica. E nessa época, né, a gente esperou um tempo, 2 meses. Né? A gente... Exato. Porque assim, a gente esperou 2 meses, a gente estava ali, né, fazendo o que podia, fechando todas as lojas. Mas a gente falou assim, cara, a gente não vai fechar a loja até onde a gente puder, a gente não vai fechar a loja, a gente não vai demitir funcionário, a gente vai segurar o que a gente puder, a gente ligou para fornecedor grande, você que é grande, a gente vai negociar, negociamos aluguel e tudo mais. O pequeno, a gente falou, o pequeno, a gente tem que continuar pagando esse cara, senão ele não vai sobreviver. E aí chegou um tempo, né, que meu pai falou assim, cara, a gente ainda precisa enxugar a despesa, assim, porque as despesas estão rolando e não estão. E eu achei que a pandemia ia né? ser de 2 meses no máximo. Exato, todo mundo achou, e, né? assim, então, assim, a gente precisou, e foi aí que eu presenciei, assim, porque eu sempre vi o exemplo do meu pai de sacrificar o pessoal pela empresa, mas eu nunca tinha participado Vivido aquilo ali, sabe? Eu já vi meu pai vendendo carro para poder pagar salário de funcionário, entendeu? E aí, assim, quando a gente viveu aquilo ali da pandemia, no segundo mês, em maio, né, a pandemia foi em março, meu pai virou assim pra gente, a gente morava de aluguel, a gente tinha um apartamento que a gente era mais confortável, que era perto das lojas, a gente ia andando, era perto da minha irmã ir pra faculdade, e a gente tinha uma casa que era num bairro mais distante, e aí a gente usava a casa no final de semana e apartamento durante a semana. E aí meu pai falou assim, olha só, e eu não era casada na época, morava ainda com meus pais, ele falou, olha só, a gente vai ter que se mudar. Maio, na pandemia, maio de 2020, imagina fazer uma mudança. E aí, assim, foi muito ruim, porque a gente sentiu na pele ali, né, o rebaixamento de alguma coisa, vai ter que abrir mão de alguma coisa. E, só que ali eu já estava dentro da empresa e ali eu vi que o que era empreender, sabe? Se você não tá disposto... Ônus e bônus, né, Samara? Ônus e bônus. Porque assim, se você não tá... Porque você pensa em empreender, não tem que bater ponto. Agora eu sou dona. Exato. Agora... 2 horas da tarde eu posso ir à praia. As pessoas pensam isso, né? Pensa. Eu sou dona da minha agenda, então... Exato. Mas assim, quando o calo aperta, você que tem que sacrificar, lógico, sabe? Então foi o que eu falei, que a empresa ela é como uma relação de pai e filho, né? Não faz sentido você não tá disposto a tirar do teu próprio corpo para dar para o teu filho uma roupa, sabe? Então, empresa ela é isso. Se você não tá disposto a tirar do teu, sacrificar do teu pela empresa, você não tá disposto a empreender. Vou além, Samara. A gente fala muito do olhar de dono, do colaborador. O colaborador tem que ter olhar de dono. Primeiro que ele não é o dono. Então, Não assim, esquece. O que ele pode ter é uma dedicação, um entendimento de acordo com o teu exemplo. Se você porque tem empresário que não tem olhar de dono, nem o empresário. Como é que você quer exigir do funcionário? Então é isso, é quando a gente entende que a nossa agenda, eu posso fazer minha agenda. Minha agenda é feita pela minha empresa, então eu tenho algumas necessidades que eu preciso cumprir. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa clareza, né? Trouxe muito isso e assim, eu me vi assim de uma forma que até para confirmar, porque até então tava tudo maravilhoso, né? Lindo, entrei na empresa, meu pai me aceitou, criei uma marca, tudo as maravilhoso, exato, né? E ali quando eu vi que, cara, a coisa ela pode virar de cabeça para baixo muito rápido, não tem jogo ganho. E não tem muito fôlego. Não tem muito fôlego. Aí eu falei, ai meu Deus, cadê a segurança? Quero pro direito. Agora eu tô entendendo o que ele tava falando ali. E assim, sabe o que eu achei legal nisso tudo? Porque a equipe sempre viu esses movimentos da gente, sabe? De sempre sacrificar o nosso, porque eu acho que é muito ruim quando você tá vendo o barco afundar
E tá o dono ali maravilhoso, nada atinge ele. A equipe desesperada, preciso vender, minha Eu comissão. vou demitir, eu Eu vou, vou né? demitir, é muito mais fácil, né? É. Então, assim, então acho que é mais bonito quando você tá disposto a dar teu próprio sangue pelo teu negócio, entendeu? Então, e essa história do carro, eu lembro porque a gente mudou de carro, mas eu não lembrava da história que foi para pagar salário de funcionário. Quando eu entrei na empresa, tinha uma vendedora, uma gerente, né? Que ela que me contou essa história. Ela que falou, seu pai já vendeu o carro dele para pagar meu salário. Que legal, que legal. Então, Porque às vezes assim, nem ele tem noção do. Ah, não vou falar isso daqui, não precisa, mas é um e aprendizado como real, isso né? marcou, sabe? Então, eu acho que esses momentos de desafios, de dificuldades, ele forja muito a gente do que você está disposto ou não. Porque empreender, assim, não tem maravilhas, né? Falando de não tem maravilhas, como a senhorita concilia vida familiar com a vida empresarial? Porque quando eu dei o exemplo aqui, né, de domingo, tem horas que facilita. Poxa, domingo tô com meu pai, vou aproveitar para a gente já adiantar aquele negocinho para segunda. Mas se também liberar demais isso, a coisa não termina. Você está trabalhando 24 horas. Como é que você concilia isso? Tem alguma diquinha para quem está nos assistindo e também empreende com a empresa da família? Olha, assim, pra gente trabalhar, eu acho que quando você tem um negócio, é diferente de quando você trabalha para alguém, sabe? Então, assim, acho que quando você trabalha para alguém, você quer muito aqueles. Eu só trabalho de 9 às 6h30. Perfeito. Mas quando você tem o teu negócio, toda hora é hora. Mas eu e meu pai, a gente nunca esbarrou assim em situações que violaram esse espaço. Tudo que a gente extrapolou, vamos dizer assim, Isso. foi intencional, porque também a gente usou esse fator, né, de família para aproximar também em estratégias, sabe? Então, e eu acho que também tem. Eu acho que eu vejo muitas coisas favoráveis na minha relação com ele, porque por isso que eu acho que o que a gente vive é uma construção de duas pessoas, né? Tem a intenção sua e tem a intenção dele. Exato, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa que não depende só de um lado, mas meu pai sempre quis muita opinião de todo mundo. Ele sempre falou assim, sempre me incentivou. Você vai tomar uma decisão? Pergunta pra alguém. Perfeito, Samara. Né? Você nunca faz nada sozinho. Então ele, até porque é o perfil dele muito comunicativo, então ele sempre, eu até brincava assim, cara, você conta história pra todo mundo, assim. Então a gente tinha muito isso de pedir opinião. Então meu marido, que não trabalha na loja comigo, né? Ele, na verdade ele trabalha, ele só não recebe. Indireta, né? exatamente. Ele só não Ele recebe. só não recebe. Então a gente sempre respeitou muito isso. Mas a gente sempre tentou também puxar, de alguma forma, em ambientes também mais contraídos, né? Porque eu acho que, às vezes, nesses ambientes, eu acho que a gente é mais leve, a gente também escuta de uma outra forma. E a criatividade não escolhe horário. A Exato. criatividade só aparece no horário de trabalho. Não, pode ser no Exato. momento. Então, assim, uma viagem de família vai ter visita à ótica, sim, entendeu? Não tem jeito. A gente tá viajando, a gente vai entrar em ótica. E assim, não é obrigação. Não é uma coisa chata, Nunca né? foi meu pai assim, aqui, Samara, vem aqui entrar pra ver aqui a loja. Não, era os tarados assim, gente, peraí, que a gente viu aqui uma loja interessante. Dá um minutinho. É roteiro, entendeu? Isso. E aí é muito engraçado que isso criou na família de ficar mandando foto pra gente. Meu marido agora, ele foi pro México a trabalho, ficou tirando foto de eu não entendi nada. Mas, cara... Mas ele, olha, eu achei bonita a arquitetura, achei legal, interessante aqui, disposição, mandando o grupo da família. Então isso é natural, mas eu sei que nem todo mundo gosta disso, sabe? Então acho que é muito da coisa de individual um respeitar, pouco, né? E isso que você está falando é muito importante para quem está assistindo, que a gente pode contagiar ou contaminar. Eu trago muito isso também nas mentorias. Você pode contaminar de uma maneira pesada, porque agora eu vou ver, mas eu tenho que ver ótica, ou reclamar demais, e aí você está contaminando quem está ao seu redor. Ou você pode contagiar, como você está dando o exemplo. Você tem uma paixão pelo que você faz, você transmite isso, inclusive para o seu marido, que quando está viajando, não trabalha, mas não recebe, ele consegue, poxa, que legal, tem uma ótica aqui, vou tirar uma foto, é como quase que um presente, vou lembrar da Samara, vou lembrar. E isso é muito intencional nosso. Eu acho que quem está
ouvindo aí também pode entender que ela pode criar esse ambiente, porque nada de graça, não é uma coincidência, uma sorte. Samara, que sorte que você está dando, Samara. Não é sorte, né? É trabalho, né? Exato. E eu acho que é muito legal quando tem é leve esse ambiente, porque tem muita gente que é obrigada a entrar no negócio da família e entra num peso, sabe? Então, eu acho que a forma que eu entrei, sem ser obrigada, sendo leve, eu acho que isso tem muito mais chance de ficar mais saudável, de ser mais duradouro do dá que certo. Você entrando por obrigação, você tem que saber sobre o negócio da família. Pelo contrário, eu tenho uma irmã mais nova que meu pai nunca obrigou a trabalhar na empresa. Ela escolheu um outro caminho. E eu acho interessante que, assim, por mais que ela não tenha escolhido entrar dentro da empresa, meu pai falou, a empresa também é dela, tá? Então, tipo assim, ela mora em outro país, tá dentro de todos os grupos da empresa. Ela tem essa liberdade, onde ela fala assim, que ela Agora eu quero. Exato, e também de opinar da forma, né, que ela quiser, né? Então, acho isso, esse ambiente, acho que seguro, acho que vai uma dica para os pais e para os filhos também, né? Tornar um ambiente interessante para que seu filho queira entrar, sabe? Isso. É aquela história de criar para o mundo, deixar o passarinho livre para que ele queira voltar. Exato. Se você fica ali na obrigação, é ruim. E aí, o que você acredita, Samara, que você está construindo além da empresa? Porque você, né, tem essa vivência lá, entre aspas, você abriu mão de uma carreira, de ser advogada, de construir um outro caminho. O que você imagina? O que você deseja? Olha, além, né, de tudo isso que a gente construiu aqui, eu acho que o legado, né, o que a gente quer deixar é transformações de vidas, sabe? Que como a minha família ela foi transformada pela ótica, pela uma oportunidade, a gente também quer somar na vida das pessoas que passam pela empresa, sabe? Então, é muito gratificante você ver uma pessoa que entrou na tua empresa sem saber fazer nada e ela foi crescendo, ela foi mudando de vida, mudando de casa, de realidade, viajando, conquistando um carro. Porque a gente fala lá dentro da empresa, assim, não existe eu ganhar sozinha, sabe? Então, todo mundo ganha junto. Então, é uma cultura, se eles não crescem, eu não cresço. Entendeu? Então, quando a gente presencia um vendedor, um funcionário conquistando uma casa própria, comprando um carro, muito bom. É muito legal. Então, acho que é isso que a gente, além de oferecer um bom atendimento, produtos bons, eu acho que transformar vidas, porque a minha vida foi transformada, da minha família, a gente teve várias oportunidades pela ótica. Muito né? Então, legal. acho que é isso. E eu vou além, tá, Samara? Também vou contar uma outra historinha aqui que a gente não alinhou, mas que é importante. Você faz trabalho social, né? Você tem esse lado social. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem uma experiência que eu já ouvi você contando do atendimento, que eu acho que também é um legado, também é algo além da empresa. A gente faz parceria com alguns projetos sociais, mas vou falar o nome porque eu acho que não tem problema. Exato, divulga. A gente é parceiro do projeto Pro Criança Cardíaca. E a gente faz esse atendimento, a gente dá assistência de óculos, né, para as crianças carentes. E aí a gente leva essas crianças para nossa loja durante o horário comercial, a gente faz atendimento, a gente doa óculos que a gente vende, não é óculos usado, não é óculos que não vendeu, é óculos que está exposto ali na loja, a gente doa para essas crianças. E o motivo, assim, que a gente sempre foi envolvido, né, a gente está usando esse exemplo, mas a gente sempre foi envolvido com um projeto social porque a minha família já precisou de doação de óculos, né, meu tio, quando mais novo, ele tinha um grau muito forte. E minha avó, assim, meus avós, né, não tinham condição de comprar um óculos era caro, né? E aí ele recebeu uma doação que mudou, né, a vida deles. E provavelmente quem fez a doação nem deve imaginar o impacto que foi, né? Porque imagina só, uma mãe ver um filho com uma necessidade e não poder comprar um óculos, né? A gente nem imagina, né, essa situação. E aí, assim, ele recebeu essa doação e isso marcou muito a minha família. E aí a gente
percebeu que era importante a gente contribuir de alguma forma. Porque quando a gente fala que tenta, vou trabalhar com um projeto social, tem que dar dinheiro. Não, todo mundo pode contribuir de alguma forma, né? E aí a gente contribui dessa forma. E é muito legal isso, porque o cliente está comprando ali do lado, na mesa do lado, e está ali do outro lado da mesa, assistindo e Isso me recebendo. bateu, Samara, porque como eu trabalho com vendas, eu falo muito de experiência. Tá? A experiência que você está criando ali é um diferencial. E quando eu soube dessa história, né, quando eu vivenciei isso, eu percebi assim, nada contra doar óculos usado, toda ajuda é bem-vinda, né? Tem horas que o que você pode doar é aquilo, tá certo. Claro. Mas você doou também a experiência real da pessoa, que de repente foi o primeiro óculos que a pessoa estava comprando ali, não estava pagando, mas estava vivendo toda uma experiência. Então eu acho que coloca dignidade, coloca autoestima, tem várias outros olhares aí dentro do pacote. Eu achei isso muito lindo. Não, e é muito legal porque, assim, a gente acredita muito que a gente não faz esperando nada em troca, né? Mas é inevitável que você colhe frutos de algo que você planta, né? Então, dessas situações a gente já teve, não desse projeto, mas a gente já doou óculos, e foi muito legal porque a gente doou óculos para uma pessoa que precisava, e logo depois essa pessoa mudou de vida, né? Ela enfim, estava enfrentando uma dificuldade financeira, que naquela época ela não podia comprar um óculos, e aí ela mudou completamente de vida, e ela fez questão de voltar na loja e comprar o óculos dela. Ela falou, não, eu quero pagar pelo óculos, e acho isso muito legal, porque a gente não tem noção como a gente pode contribuir na vida de outras pessoas, isso, sabe? A autoestima é algo intangível, mas que você com certeza está trabalhando. Caminhando aqui para o fechamento, Samara, eu queria que você falasse para uma mulher que esteja, de repente, aí, empreendendo numa empresa familiar, querendo criar algo com a sua personalidade, com a sua autenticidade. O que você daria? O que você dividiria aí da tua experiência? Olha, eu com certeza recomendo sonhar, sabe? Porque acho que às vezes quando a gente pensa numa empresa familiar, que ela já está pronta, né? Construída, você acha que não tem um lugar de sonho. E sonho ele é muito necessário para poder manter um negócio, criar um legado, né? Manter a chama acesa. Manter a chama acesa. E sonho, ele não tem certo e errado, sabe? Então, eu incentivo muito sonhar algo novo para aquele negócio que já existe, porque o mercado ele está mudando o tempo inteiro. E quem continua no jogo é quem se despertou para o novo. E o sonho ele pode vir com erros, claro, é natural a gente errar, mas não deixa de contribuir, de pensar, querer, desejar, porque também tem aquela coisa, né? Como que, às vezes, eu não tenho uma ideia, uma criatividade, mas deseje algo novo. Bem, eu estou entrando numa empresa, o que pode ser transformado, o que eu posso contribuir? Eu acho que é necessário a gente criar isso e trazer uma transformação positiva para a empresa que já existe, né? Como é que você quer ver a Dito, Óticas Veja, daqui a 5 anos? O que você planeja? O que você quer para o futuro? Deixa aqui essa mensagem para gente. Olha, a Dito, meu filho. Meu filhote. Meu filho. Já tem um tempo que a gente tem tentado, né, trazer mais independência para Dito, né? Então, daqui a 5 anos, eu espero que ela comece a andar um pouquinho mais com as próprias pernas, sabe? Então, igual um filho mesmo, né? Igual um filho, sabe? Vai pro mundo. Então, eu tenho esse desejo para Dito. A gente tem construído algo aos poucos, e acho que esse aos poucos torna também a coisa saudável. Então, eu desejo muito isso, que ele esteja saudável para poder andar com as próprias pernas. E a Veja, eu quero que, né, uma empresa que já está há 26 anos no mercado, que ela seja uma referência, sabe, de experiência de atendimento, referência de atendimento humanizado. Eu acho que é algo que eu quero que a empresa continue sendo, sabe? É uma referência no mercado onde tem crescido muito, tem vindo muitas ofertas, muitos produtos, enfim, e-commerce,
mas eu quero que a gente seja referência. Nossa, ali na Veja eu consigo um atendimento diferenciado, humanizado e que isso se propague ainda mais. Samara, muito obrigada pela tua história, por tanta verdade, por você nos contagiar com esse desejo de empreender, honrando o passado, trazendo identidade para o futuro, então querendo fazer esse jogo, que fique essa inspiração para você também. Quero que você deixe uma mensagem final, convidando quem está ouvindo aí para conhecer aqui no Rio de Janeiro, né, as óticas. Isso, gente, eu convido vocês para conhecer as óticas Veja. A gente está em Botafogo, Ipanema, Niterói. Segue também a gente no Instagram, vai ser um prazer ter vocês pertinho da gente. Maravilha, Obrigada. Samara, muito obrigada. Para você que acompanhou aí, muito obrigada também, um beijo. Já faço aquele pedido de você curtir, deixar um comentário pra gente lá, aqui embaixo do episódio, acompanhar os próximos episódios, seguir o canal, compartilhar com quem de repente trabalha numa empresa familiar e tem tanta coisa para aprender. E te espero no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau. Beijo.